Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e nós começaremos hoje uma série de estudos sobre guerra espiritual, guerra contra os santos. Nós já temos alguns estudos aqui no canal que trabalham esse tema, mas todos os estudos que nós temos aqui, o foco está principalmente no nosso interior. Nós trabalharemos nessa série de estudos agora como se dá essa luta, essa guerra espiritual, essa guerra que existe contra os santos a partir da perspectiva do que está de fora para dentro. Ou seja, trataremos de várias e várias artimanhas do diabo que buscam nos prender, nos enlaçar, nos destruir. Ok? Para isso, vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Observe, esse é o principal modo de ação do diabo para nos vencer espiritualmente. Leia comigo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui nós temos o ponto-chave do inimigo para nos vencer, que é doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Vamos ler outro texto importante, bastante conhecido nosso, que está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, observe isso. A ignorância, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento dos assuntos, é a principal arma, é a base, é o campo de ação do diabo para nos derrotar. O inimigo irá agir com toda força na área que ele sabe que você não tem conhecimento. E não tem jeito. Não importa o quão sincero você seja. Se você não tem conhecimento, você irá agir mal. Você irá ser pego. Por isso a Bíblia nos diz que o meu povo tem sido consumido por falta de conhecimento, por excesso de ignorância, por falta de busca de conhecimento, falta de inteligência. Saiba, o diabo irá deitar e rolar. O diabo está fazendo isso nos nossos dias, está fazendo isso no nosso meio o tempo inteiro. A verdade nos liberta, nos transforma, mas a ignorância, saiba, ela nos aprisiona necessariamente. Como eu disse anteriormente, nós vamos trazer aqui nessa sequência de estudos várias e várias estratégias que o diabo utiliza para nos derrotar nessa guerra contra os santos. Várias e várias delas estará fundamentada na nossa ignorância. Estará fundamentada na dureza dos nossos corações. Estará fundamentada em nós não nos entregarmos a Deus e nós não obedecermos a Deus no sentido de haver transformação do nosso entendimento. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Melhor, versos 13 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou seja, o diabo, cegou o quê? O entendimento, cegou a capacidade de visão dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, nós somos tão rápidos em aceitarmos aquilo que é sobrenatural. Nós somos tão rápidos em aceitarmos aquilo que, na nossa visão, está dando certo. Ou aquilo que nos é verossímil. A gente acha, nossa, isso deve estar certo, porque é bom
Irmãos, uma das principais maneiras que o diabo tem de nos destruir nessa guerra contra os santos é através daquilo que nós julgamos ser bom, mas nós não avaliamos em conformidade como Deus vê, como a palavra de Deus nos direciona. E damos com os burros na água todas as vezes. Muitas vezes sofremos como animaizinhos irracionais. Por quê? Não temos conhecimento. Estamos sofrendo, sabemos que existe uma coisa que está nos corroendo, que está nos comendo vivos, mas nós não temos conhecimento de sabermos o que é. Por quê? Vários e vários líderes tiveram suas consciências cauterizadas. Cauterizar é o quê? Queimar. De modo que naquela região já não há mais sensibilidade, já não se sente mais dor ali naquele lugar. Não se sente frio naquele lugar, nem calor, porque foi cauterizado. E essas pessoas, por sua vez, nos ensinam o povo de Deus, são aqueles que estabelecem a cultura, a chamada cultura cristã no país, os grandes pregadores, os grandes louvoristas, pelo menos dentro da nossa visão, eles montam a cultura cristã. Nós não temos apego, não temos interesse pelo conhecimento, e da mesma medida em que eles cauterizam suas consciências, nós também cauterizamos as nossas, e o inimigo vem e nos traga. A Bíblia nos diz que o diabo está em derredor, buscando a quem ele possa tragar. Eu estou usando textos aqui do Novo Testamento, irmãos, apenas por enquanto, não é à toa. É porque muitas pessoas dizem que, depois da morte de Cristo, por que falar do diabo? Que diabo? Não, eu não tenho nada com ele não tem nada comigo, as tentações, ele não tem acesso à minha mente, ele não tem acesso a nada. Irmãos, lamento te informar, o diabo tem acesso a muitas e muitas coisas nas nossas vidas. E principalmente o nosso horizonte de consciência. O que você sabe e o que você não sabe. E ele irá bater forte naquilo que você não sabe. Principalmente colocando em xeque a palavra de Deus. Sempre virá com palavras de Deus. Não vai vir falando, eu sou chifrudo, vocês se tornarão iguais a mim. Jamais. E aí, irmãos, nós perderemos essa batalha espiritual. Nós perderemos toda a capacidade de refletirmos a glória, a graça de Deus. O Evangelho de Cristo ficará encoberto em nós. Estamos vivendo tempos, irmãos, em que vários pastores dizem: não critiquem aquele método que Deus deu para que você conseguisse pessoas para o seu ajuntamento, que você chama de igreja. Sabe, isso é muito sério. Pastor Acácio, mas está dando certo. Pastor Acácio, mas a intenção é boa. Como eu disse anteriormente, guardem isso. Não importa o quão boa seja a sua intenção. Se você não tem conhecimento e não vive em conformidade com esse conhecimento, você será laçado. Você será pego. Mas, pastor Acácio, não é possível. É possível. Aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do espírito é espírito. Não pensemos nós que vamos fazer uma obra da carne aqui, vamos curtir, vai ser tudo bom e de repente Deus começa a agir. Não, o que nasce da carne é carne. Então aqui os irmãos já começam a entender um pouco sobre guerra espiritual. Essa guerra contra os santos que tem como base a nossa ignorância, a nossa aversão ao conhecimento, ao nosso desrespeito a essa parte do nosso Senhor que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não tenho interesse na verdade, eu não tenho interesse em uma grande parte do Senhor Jesus. E é claro que minha obra será terrível, será péssima. O diabo, irmãos, não está brincando. Ele está utilizando desse grande campo da nossa ignorância
do nosso desrespeito ao conhecimento para nos destruir, arrancando pedaços, arrancando a vida de Deus que poderíamos ter em nós e inserindo as suas artimanhas em nome de Jesus. Muitas e muitas vezes até com a cara de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus, é Ele quem está no comando. E sempre através de mentiras. A ignorância, irmãos, é tamanha que eu vejo vários e vários irmãos lutando contra a verdade, ficando do lado da mentira, por falta de conhecimento e por se entregarem aos seus próprios apetites. Deixa eu dar um dado para os irmãos. Os irmãos sabiam que os evangélicos no Brasil, mais de 80% deles pertencem à classe C, D e E? Classe econômica, estou dizendo. C, D e E. Ou seja, mais de 80% dessas pessoas estão endividadas, estão com problemas sérios com respeito a até alimentação. Mas essas pessoas da periferia saem de suas casas, pegam o ônibus e vão em uma congregação lá no setor chique da cidade. Uma congregação com a parede preta, ou com um templo de Salomão, ou uma coisa assim, e leva as suas economias, leva até o city pass que ele tem para o pastor. O pastor fica rico, multimilionário. E essas pessoas que estão ali, sendo enganadas, não buscam conhecimento, não têm o mínimo interesse. E elas fazem lutar em favor desses pastores, desses lobos que as destroem. Como o diabo trabalha? A pessoa fica ali 1 ano, 5, 10, leva o carro, leva tudo, se torna servo daquela igreja e serve, e serve, e serve, e de repente a sua família é destruída. Nossa, mas o que aconteceu? O que eu estava fazendo? Eu não estava servindo a Deus lá na casa de Deus? Não, você não estava servindo a Deus. Você não buscou conhecimento, você não sabe o que está acontecendo. E o diabo utilizou a palavra de Deus para te enganar, e você foi enganado. E o que acontece com essa pessoa depois? Ela acha que Deus de fato é aquilo, mas não é. Essa pessoa deixa de congregar, e aí se torna extremamente difícil essa pessoa retomar a congregação. Hoje no Brasil nós temos o que muitos chamam de desigrejados, né? É a segunda maior denominação do Brasil. Pessoas que vão às congregações, se deparam com esses líderes e muitas delas têm suas vidas destruídas. Outras são abusadas e Deus toca o coração, elas buscam algum conhecimento e fogem do convívio cristão. Tudo isso, irmãos, são estratégias que o diabo utiliza para nos derrotar, utilizando sempre a palavra de Deus, acrescentando uma coisinha dele, retirando uma coisinha do que Deus disse. E assim nós caímos. Em João, capítulo 8, verso 44, irá falar sobre nós somos filhos daquele a quem nós entregamos os nossos membros a servirmos. Nós somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Volto a dizer para fixar nas nossas mentes. Diabo. Não pense que o diabo sumiu, que ele não existe. Essa é uma das estratégias mais antigas dele. É que ele não existe. A melhor maneira de ele trabalhar é se você crer que ele não existe e está resolvido. Então, não existe essa guerra espiritual, não existe essa guerra contra os santos que vem da parte do diabo contra nós, buscando nos seduzir, nos enganar, a partir dos nossos desejos, a partir de tantas coisas que nos cercam. Existe, irmãos. Estejamos atentos. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério A Verdade que Liberta, e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Ora,
A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui nós já observamos que ele está utilizando a palavra de Deus. Deus disse alguma coisa, não foi? Mas ele disse isso? Continuemos. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui nós já podemos perceber uma má intenção em Eva, porque ela acrescenta alguma coisa à palavra de Deus. Ela foi até além do que Deus disse, para se manter distante desse fruto. Deus disse: não coma do fruto. E ela disse: não coma, nem toque, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Pronto, aqui o diabo já coloca em xeque o que Deus disse. Certamente não morrereis. Você não vai morrer. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ser como Deus é uma coisa ruim? Ter os olhos abertos é uma coisa ruim? O que o diabo está propondo aqui, irmãos? O que ele propõe para nós? O que ele propõe para nós? Em nome de um bem maior, desobedeça. Não é? Você não faz ideia, você não tem o conhecimento, você não sabe que quem está por trás dessa cobra é o diabo. Qualquer pessoa que te direcione à desobediência, o que está por trás é o diabo. Não é meramente uma cobra, não é meramente um pastor, um líder, que você lê um texto bíblico e Deus fala ao seu coração e o pastor, aquele líder, te fala que é o contrário, ou ele vive o contrário com a sua consciência cauterizada e você simplesmente aceita. Quem está por trás disso? O diabo, não é outra pessoa. Então Eva ignorava isso. E sereis como Deus. Olha que beleza. Adão e Eva, na viração do dia, todos os dias, conversava com Deus. Então, nossa, quero ser igual a Deus. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ter entendimento é uma coisa ruim? É claro que não. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Com uma proposta de se tornar parecidos com Deus, o diabo fez com que os homens se tornassem parecidos com ele, não com Deus. Podemos perceber isso também, meus irmãos, para a gente concluir aqui esse primeiro momento, na tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto e está com muita fome, não é? Então o diabo faz uma proposta bíblica para ele. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sacia sua fome. Saciar a fome é bom, irmãos? É bom. Então Jesus poderia ter feito. Próximo momento. Lança-te daqui abaixo, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropece em pedras. Não é? Utilizando o Salmo 91. Você acha que o diabo conhecia o texto que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus? É claro que o diabo conhecia. É claro que o diabo, quando faz essa proposta para Adão e Eva,
para Eva principalmente ali, ele sabia que eles não se tornariam iguais a Deus, mas se tornariam iguais a ele mesmo, através da desobediência. Se Jesus topa qualquer uma dessas três tentações principais que nós vemos ali, ele estaria agindo em desconformidade com a palavra do próprio Deus, ele estaria agindo em desobediência, estaria agindo por si mesmo. E a proposta era que ele agisse por causa do Pai, em função do Pai. Até as palavras que Jesus falava não pertenciam a ele, pertenciam ao Pai. Última tentação. Veja todos os reinos dessa terra. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus cita o texto de Deuteronômio, falando que só deve-se ter um Deus, só a Deus servirá, só a ele prestará culto. E manda que o diabo saia. Sabe o que aconteceria ali? O que tem acontecido com várias e várias denominações, com várias e várias famílias, várias e várias pessoas. A pessoa, por não conhecer o que também está escrito, por não conhecer com propriedade quem está falando, quem está fazendo a proposta, a pessoa aceita e ela acha que está se tornando mais parecida com Deus. Só que ao contrário, ela está mais parecida com o diabo. Guerra contra os santos. Irmãos, muito obrigado por assistir. Jesus abençoe e até a próxima.